Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Existe uma forma de reduzirmos a velocidade do nosso envelhecimento? Apesar de muitas pessoas dizerem que não, muitos cientistas, na verdade, acreditam que sim e focam o trabalho de sua vida para analisar as melhores estratégias, entender as melhores estratégias, para que possamos não só viver mais, mas viver mais e com saúde. E por isso eu gravei esse vídeo para falar de um livro específico, falar também sobre as estratégias moduladoras da longevidade. O foco dessas pesquisas é tanto prolongar a vida humana como aumentar o número de dias que possamos viver com saúde. Atualmente, no mundo ocidental, muitas pessoas vivem cada vez mais, podem mesmo chegar aos 80, 90, 100 anos, mas o número de anos vividos sem saúde é enorme. Para alguns países, como a Inglaterra, entre 15 e 20 anos vividos com uma saúde muito precária e com muita dependência física e financeira. Isso não é a vida que a gente quer. Bom, existem três tipos de envelhecimento. O primeiro, a gente não escapa, que é o envelhecimento cronológico, é a nossa idade em anos. Então, por exemplo, eu nasci em 1975, hoje, em 2022, estou com 47 anos. Essa é a minha idade cronológica e não posso escapar dela. Depois existe a idade biológica, e essa é representada pela mudança no nosso corpo, as mudanças que nós vemos e as mudanças que ocorrem internamente também nas nossas células, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos. Você pode ter um amigo da sua mesma idade que parece muito mais velho do que você e que tem já doenças de pessoas mais velhas, características de pessoas mais velhas. Então, essa é uma pessoa que tem uma certa idade cronológica, mas tem uma idade biológica maior. Assim como você pode ter um amigo que tem a mesma idade cronológica sua, mas aparenta ser muito mais novo e não tem doença alguma. Então, é uma pessoa que tem uma determinada idade cronológica, mas tem uma idade biológica menor. E temos também um tipo de envelhecimento psicológico, que é representado pela forma como sentimos, como pensamos e como agimos. Existem estudos das zonas azuis, e eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre as zonas azuis, que são as zonas do mundo, as regiões do mundo onde as pessoas vivem mais tempo e com mais saúde. E nessas zonas, nessas regiões do mundo, como algumas ilhas da Grécia, as pessoas não só têm uma idade biológica menor, apesar de serem mais velhas, muitas delas já beirando os 100 anos, mas têm uma idade psicológica também muito boa. Um baixo índice de depressão, baixo índice de ansiedade e um baixo índice de também doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Então, existem muitas doenças que são associadas ao envelhecimento, como a degeneração macular, a aterosclerose, artrite, catarata, diabetes tipo 2, osteoporose, a hipertensão e as doenças cardiovasculares, a própria doença de Alzheimer e alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata e o câncer de intestino, especificamente o câncer de cólon. Essas doenças são mais comuns em pessoas com idade cronológica mais avançada, mas nem todas as pessoas com idade cronológica avançada vão desenvolver essa doença. E alguns pesquisadores acreditam que o próprio envelhecimento é uma doença gerada por alguns fatores. Então, dentre as hipóteses para o envelhecimento estão encurtamento de telômeros. Eu também tenho um vídeo sobre isso no canal, vou deixar linkado abaixo para você. Danos ao DNA, erros na expressão de genes, proteínas que vão ficando menos funcionais, menos capazes de realizar as suas funções específicas, dificuldade na morte programada celular, disfunção mitocondrial, erros de comunicação entre as células, má nutrição e desequilíbrios metabólicos e exaustão também das células tronco, que são aquelas células que são capazes de se transformar em outras células quaisquer. E como eu comentei no início do vídeo, existiu um livro muito bom chamado Lifespan, que foi escrito por David Sinclair, que é um pesquisador da Universidade de Harvard focado em prevenção de envelhecimento em uma vida com mais longevidade. Assim como existe o livro dele, que foca nas pesquisas realizadas no laboratório dele, traz estratégias para a prevenção do envelhecimento, existem outros grupos de pesquisa também, e aí você vai encontrar vários artigos científicos que falam de estratégias anti-envelhecimento. Agora, olha que interessante, tanto no livro dele, nas pesquisas dele, quanto nas pesquisas de outros grupos de pesquisa, como essa que eu trago aqui à direita, existe um foco na interação de genes como o mTOR,
AMPK e sirtuína, que são genes que regulam o nosso metabolismo. Então a gente vai falar desses 3 genes especificamente e como a gente pode fazer para que eles funcionem melhor. Porque o nosso DNA é como uma vitrola. Então, se você tem uma vitrola, você tem toda a informação ali daquele disco, e aquele disco toca uma música que foi gravada ali. É como acontece no nosso material genético, no nosso DNA. Nós temos a informação que nós herdamos dos nossos pais e que está ali gravado, e que vai fazer com que nossas células sejam capazes de produzir tudo o que elas precisam. Seja um hormônio, como a insulina, seja um neurotransmissor, como a serotonina, seja um anticorpo, seja uma enzima, seja uma proteína estrutural, seja cabelo. Agora, se esse disco está arranhado, a música não toca, a agulha pula, ou aquela música fica se repetindo. E no nosso DNA, a mesma coisa. Se ele sofre lesões, por exemplo, alterações, a informação está ali, mas a célula pode começar a se repetir, por exemplo, a se multiplicar de forma inadequada, aumentando o risco de câncer. Assim como o disco que nós podemos polir para que ele volte a tocar adequadamente, existem estratégias também de reparo do DNA, e essas estratégias precisam ser mais eficientes. Mas como eu falei para vocês, os 3 principais genes associados à longevidade que são estudados hoje são o mTOR, que estimula reparo celular, mas estimula também a criação de novas proteínas e crescimento celular. Então, se a gente não tem mTOR, a gente não tem reparo celular, envelhecemos mais rápido. Por outro lado, se nós comemos muita carne, muita proteína, suplementamos muito aminoácido como BCAA, nós ativamos exageradamente o mTOR e aí nós temos um crescimento celular também exagerado e um maior risco de câncer. Um outro gene muito estudado é o AMPK, que é um gene envolvido na regulação energética do nosso organismo. Esse gene dá origem a uma enzima do mesmo nome, a AMPK. A AMPK significa quinase, que é uma enzima ativada pelo AMP, que é a adenosina monofosfato. Nós temos uma fonte de energia nas nossas células, que é o ATP, adenosina trifosfato, adenosina ligado a 3 fósforos. Quando essa energia é utilizada, ela perde um fósforo, vira ADP, adenosina com 2 fósforos, e depois se perder um outro fósforo, vira AMP, adenosina com um fósforo só, adenosina monofosfato. Então, essa enzima, a AMPK, ela é ativada pelo AMP, adenosina monofosfato. E ela está envolvida em uma maior oxidação de gorduras, ou seja, um maior uso da gordura que a gente tem estocada, uma maior também produção de antioxidantes, numa regulação do mTOR, para que o mTOR não gere um crescimento celular exagerado, aumento da autofagia, que é um reparo celular que a gente tem programado, e aumento também da quantidade de mitocôndrias, que são as nossas usinas energéticas, onde a gente vai produzir energia. E muita gente não consegue queimar gordura porque não consegue ativar a MPK, e eu tenho um vídeo no canal também sobre esse assunto. E um outro grupo de genes estudados é o grupo das sirtuínas. Existem várias sirtuínas que vão dar origem a proteínas que regulam também o nosso metabolismo e principalmente o ritmo de envelhecimento. E esses 3 genes funcionam de forma integrada. Então, o AMPK, como eu falei para vocês, ele é ativado, essa enzima é ativada pelo AMP. Então, aqui está na nossa molécula energética, o ATP, que é uma adenosina ligada a 3 fósforos, ó. O fosfato 1, fosfato 2, fosfato 3. Então, uma adenosina trifosfato, nossa fonte de energia, a forma como o nosso corpo consegue fazer todas as suas reações. O coração consegue bater porque usa ATP. O cérebro consegue produzir os seus neurotransmissores e comandar todo o corpo porque utiliza ATP. Os rins filtram o sangue porque utilizam ATP. Então, o ATP é a nossa fonte de energia. Para você correr, você precisa de ATP. Quando você utiliza esse ATP, ele perde um fósforo, é transformado em ADP, e se perder 2 fósforos, é transformado em AMP. E é esse AMP que vai regular a proteína AMPK, tá bom? Então, quando nós ativamos a AMPK, várias coisas acontecem. Ela inibe a progressão do câncer por inibir genes e enzimas como a COX-2. Ela estimula a autofagia, estimula a eliminação de células ou de substâncias que não servem mais ao nosso corpo. Inibe ACCs. ACCs são
enzimas que inibem a utilização de gordura. Então, quando você inibe a ACC, você consegue utilizar melhor a gordura. E ela inibe o mTOR, então inibe um crescimento exagerado de células, inibe o câncer também. E como vimos em outro vídeo, a AMPK pode ser estimulada por exercício, por medicamentos como metformina, por suplementos como berberina, que tem a mesma ação da metformina, por uma dieta com menos calorias, uma dieta com menos carboidrato, menos açúcar e por fitoquímicos como a curcumina. Agora, conforme vamos envelhecendo, a gente vai produzindo menos AMPK. Então, é mais comum de termos disfunção mitocondrial, de termos uma ativação excessiva de mTOR e uma facilidade maior de multiplicação de células cancerígenas. Então, é muito importante a atividade física por toda a vida para estimular a AMPK. Muito importante reduzir o consumo calórico conforme a gente vai envelhecendo e principalmente o consumo de carboidratos simples. Então, a redução do glicogênio, que é essa quantidade de carboidrato que a gente tem estocada no músculo, vai lá no meu outro vídeo para entender melhor, ela é promovida por restrição calórica, então comer menos, fazer jejum intermitente e, como eu falei, utilizar se a pessoa for resistente à insulina, metformina ou suplementos como berberina e curcumina. A curcumina está presente então no açafrão da terra, que você também pode usar em pó na sua comida todos os dias, tendo cuidado de colocar um pouco de gordura, como azeite e um pouco de pimenta preta, pimenta do reino, para absorver melhor esse flavonoide, essa curcumina. E além disso, o AMPK é ativado por exercícios que liberam, que estimulam a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático nos músculos. A musculação ajuda muito a ativar a AMPK. E conforme a gente vai envelhecendo, também a gente pode utilizar outros suplementos que ajudam a ativar esse AMPK e podemos fazer uma combinação de minerais como cromo, vanádio, zinco, manganês, magnésio e de plantas também para ativar esse AMPK, além de antioxidantes e do ácido alfa-lipoico. Aqui é uma formulação típica, mas é importante você marcar uma consulta para conversarmos sobre a quantidade mais adequada para o seu caso. É importante também, se você está preocupado com doenças associadas ao envelhecimento, fazer todos os seus exames, inclusive, de preferência, o exame genético também, o exame nutrigenético, para a gente ver como que é o comportamento em geral do seu organismo, não só em relação à ativação desses genes, mas de outros também. Então, como eu estava falando para vocês, a restrição calórica ela é muito interessante, ela ativa a AMPK, ativa sirtuínas e reduz mTOR. Isso contribui para o processo de autofagia, para o processo de reparo celular, o que é um mecanismo muito importante anti-envelhecimento. E por fim, existem pesquisadores que estudam outros grupos de genes, como as sirtuínas, que garantem mais sobrevivência das células e estimulam também o reparo celular. E aqui também, para estimular sirtuínas, a gente tem estratégias. Entra de novo restrição calórica e jejum intermitente, o uso de resveratrol, que eu vou falar em um vídeo subsequente, tá bom? E o uso do NAD também. Então, o NAD é um suplemento. Eu tô utilizando o NAD ultimamente porque eu tava me sentindo meio sem energia. O NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. E os seus níveis vão de fato se esgotando conforme a gente vai envelhecendo. Então, vários estudos têm mostrado que quando a gente consegue manter níveis mais adequados de NAD no plasma, você ajuda a reparar melhor essas células, ajuda a reduzir processos como, por exemplo, o processo de neuroinflamação, que está muito associado com Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, regular a expressão de genes, regular os processos de morte celular e prevenir também disfunções musculares que são mais comuns conforme as pessoas vão envelhecendo. Na minha família, por exemplo, existem pessoas com ataxias que geram uma incapacidade de coordenação dos movimentos, aumentam o risco de quedas e as ataxias estão relacionadas também com essa queda da quantidade de NAD mais nas células. Então, esse aqui é um suplemento que pode ser utilizado para ajudar a controlar um pouco esse quadro. Existem muitos outros compostos e muitas outras estratégias nutricionais que podem ser utilizadas e que estão sendo estudadas hoje em relação à longevidade, a uma vida com mais saúde na velhice. E se você quiser saber mais sobre esse assunto ou sobre algum composto específico, deixa um recadinho aí para mim. Agora, se o seu interesse em anti-envelhecimento é principalmente o sistema nervoso, não esquece de entrar na minha plataforma que é T21.video. Vou deixar um link abaixo também para você. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, assine e clique no sininho.